Fala galera, tudo bom com vocês? Ai, há tempos que eu tô pra gravar esse vídeo pra vocês. Confesso que já tem muito tempo, tem mais de 1 ano e meio. E eu sempre quis tentar me aprimorar, ter maiores informações antes de vir aqui e falar a respeito. Mas aí eu pensei, gente, o que eu vou falar realmente é uma experiência minha, é uma vivência, como aconteceu, como eu lidei, pra depois falar realmente melhor sobre o assunto, como vocês puderam perceber pelo título. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, já clica no like, ou termina de ver esse vídeo e clica no seu like. Comenta, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês, sempre essa receptividade, vocês sempre são muito incríveis por aqui. E talvez, assim, acho que já tem muito tempo que eu não venho aqui, né, assim, como ligo a câmera e começo a ter um bate-papo realmente com vocês, como eu sempre fiz há tantos anos, e eu tô sentindo a falta dessa conexão que a gente tinha, né, e eu quero poder voltar com isso aqui. E aí eu trouxe esse assunto, que é o TDAH, que muita gente tem dúvida, que hoje em dia também é muito falado, coisa que não era antes, e aí eu vim contar pra vocês como realmente eu descobri que eu tenho TDAH. E eu não posso falar de mim antes de falar do meu filho, porque foi através dele que eu descobri que eu tinha. E tudo começou, gente, na verdade, desde quando, vocês que me acompanham aqui há muito tempo, o Davizinho hoje tem 8 anos e meio, mas desde quando ele tinha 2 aninhos, que ele entrou no maternal, que eu fui chamada pela primeira escolinha dele, que eu ainda morava no Grajaú, onde eles observaram que o Davi era um pouco inquieto. Ele não é extremamente agitado, ele é inquieto corporalmente falando. Tinha uma psicóloga na escolinha, ele era do maternal 1, ele tinha 2 aninhos, e ali eles comentaram que realmente o Davi, ele era um pouco inquieto, que na verdade ele não focava quando de repente tinha rodinha nas brincadeiras, ele sempre ficava ou de costas ou deitado, ele não conseguia ficar parado corporalmente falando. Eles falaram que a princípio não tinha que me preocupar muito, que não era um autismo nem nada do tipo, mas eu tinha que ficar observando. E ok, aí foi. E o Davi sempre foi uma criança normal, isso não é uma anormalidade, vamos dizer assim, é uma condição, mas ele sempre foi muito bonzinho e tal, mas ele sempre foi brincalhão, ele sempre foi até inclusive muito precoce em algumas coisas. Ele começou a andar com 10 anos, ele nunca teve problema de cair, ele sempre gostou de subir nas coisas e nunca teve essa dificuldade, enfim. E aí ok, ele era pequenininho, não tinha como fazer um diagnóstico, nem avaliar, só ficar observando. A princípio todo o crescimento dele, o desenvolvimento dele sempre foi muito tranquilo, nunca tive problema, graças a Deus, com o Davi em relação a qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. E aí quando a gente se mudou pra Barra, onde eu moro hoje, a gente eu coloquei numa outra escolinha, e aí no decorrer da escolinha, ou seja, no maternal tipo 2, eu comecei, aí eu era chamada na escola, né, depois de 6 meses, que eles vão dar avaliação e tal, e aí eles comentaram comigo que o Davi era muito inquieto, que o Davi, na verdade, ele não era arteiro, ele só não conseguia ficar parado. Enquanto todo mundo ficava fazendo atividade, ele levantava, ele ia lá na professora, ele sempre foi muito carinhoso, e isso é uma característica muito forte de pessoas que têm TDAH. Ele é muito carinhoso, gostava de abraçar, beijar a professora, mas ele não conseguia ficar parado, assim, ele não conseguia ficar realmente focado no que ele tava fazendo. Quando tinha atividades como desenho, ele era aquela criança que saía pintando tudo e já tava pronto, já entregava. Ele não tinha aquele cuidado de fazer, de não passar a linha, e era aquele menino que queria chamar sempre a atenção do amiguinho, cutucando. Ele não conseguia ficar parado, ok, tá bom? Uma criança, né, de repente mais arteira do que as outras, mais inquieta que as outras, o que é normal, tá, gente? Algumas crianças realmente elas são mais ativas que outras. Isso não é algo que vai, ela tem TDAH por causa disso. Não, isso é eu vou contando no decorrer da história, eu sei que vai ficar um pouco longo esse vídeo, eu vou tentar fazer uma outra parte sobre quais medidas que eu tomei, mas enfim. E aí, no pré-1 da mesma escola, novamente, isso era abordado comigo, aí eu comecei a achar estranho, não, ok. Mudei ele de escola, isso em 2020, ele foi pra Maplebear, hoje é onde ele estuda, que é uma escola bilíngue, porque a anterior eu achava ela muito fraca, e eu, como a gente comprou esse apartamento aqui, então aí eu podia definir qual escola que eu queria que meu filho ficasse por um bom tempo. E aí eu avaliar também como seria o comportamento dele. E realmente o Davi, ele nunca conseguiu ficar parado, assim, eu achava que era criança. Ai, gente, ele tem 3 anos, ele tem 4 anos, ele sempre foi muito de não conseguir parar pra comer, sempre agitado, assim, ele não é aquela criança de ficar correndo pela casa, de criança de, sabe, ele não é não é hiperativo, ele é inquieto, tem uma grande diferença. Então ele não é aquela criança que não para porque fica correndo, porque tem muita energia. Ele
é inquieto. Até na hora de dormir, aquela criança que se mexe muito, aquela criança que fica cutucando. Várias coisas começaram a me chamar a atenção. Aí nessa nova escola, como veio a pandemia, ele não teve muito acesso no começo do ano, então assim, foi meio complicado e tal, ele não tem foco na hora de ensinar, ele começar a ler, né, foi muito difícil, ainda mais pela tela, ok, nananã, relevante. Aí depois, no outro ano, quando ele realmente já tinha a convivência na escola e tal, que era mais frequente, as professoras começaram a chamar a mesma atenção, comentando a respeito do comportamento dele, que ele era uma criança que ele não focava, que ele era uma criança que ele não ficava quieta na cadeira. E isso eu também tinha certas agonias aqui em casa em relação a isso, de ficar chamando atenção pela mesma coisa. Coisas de mãe que você pensa, ai gente, quando crescer vai melhorar. E tinha outras características também que me incomodavam, o fato de ele estar com outras crianças que eram um pouquinho mais velhas da mesma idade. O Davi sempre foi muito infantil, ele sempre teve atitudes muito infantil. Aí eu pensava, ai, tá bom, quando ele for maior ele vai melhorar, ai, quando ele crescer ele vai amadurecer um pouquinho. E isso não foi mudando no decorrer do tempo. E aí, quando no outro ano, novamente, a escola me chamou a atenção, na alfabetização, a escola já tinha indicado pra ele fazer um fono, ele fez todo o esquema do fono. Lá também eles incentivavam essa questão da fala e tal, e também comportamental, dele conseguir prestar atenção, porque é isso, ele não tinha foco, ele levantava, ele não conseguia deixar a pessoa terminar de falar, ele já queria dizer a resposta, e aí ele levantava e mexia na cortina, era muito inquieto. É inquieto essa palavra. O vídeo vai ter 10 minutos, eu contando essa história pra vocês, mas pra vocês entenderem como eu identifiquei isso, como realmente alguns comportamentos acabam chamando a nossa atenção e que a gente realmente tem que prestar atenção muito nisso. E a gente sabe que as crianças menores, elas têm uma grande dificuldade de ficar mais quieta, e isso é normal, isso não é nenhuma anormalidade. Então por isso que às vezes são outras coisas que você tem que prestar atenção pra você conseguir identificar e poder procurar ajuda pro seu filho. Então quando começou a alfabetização, procurei a fonoaudióloga, ele fez todo o tratamento. Lá, como eu disse, eles também incentivavam ele a focar, a ter mais calma, a fazer devagar, a não ter assim, sabe, tipo, ah, pronto, fiz, a tentar ficar ali sentado. Ah, o desenho é a mesma coisa, incentivar o desenho a não passar da linha, pintar todos os espaços em branco. Isso sim é paciência. Uma criança que é inquieta, ela não vai ter paciência pra fazer isso, ela já quer terminar, ela já quer entregar. E aí, depois, no outro ano, quando a escola novamente falou assim, Raquel, acho melhor a gente ver, avaliar e tal, não procura um neuropsicólogo, enfim. E eles me indicaram um neuropsicólogo, e aí eu procurei essa neuropsicóloga muito reconhecida aqui, enfim, muito profissional. E aí a gente teve uma entrevista, eu e Daniel, porque é a pessoa que convive com o Davi. E lá, já conversando, já falando, ela já, né, ela, olha, eu acho que é possível que ele tenha, mas eu só vou conseguir ver quando fizer alguns testes com ele, quando conhecer ele, quando ele ficar aqui um tempo comigo, blá, 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 blá. E aí, então, ele começou a ter essa sessão com a neuropsicóloga. Não é uma neurologista, é uma neuropsicóloga, não é uma psicóloga, é uma neuropsicóloga que trata sobre isso. E ela que diagnostica se você tem TDAH ou qualquer outro tipo de coisa. Então assim, o que acontece? Isso tava prejudicando o desenvolvimento do Davi na escola. Por mais que ele fosse competente nas coisas que ele fazia, inteligente, porque ele é inteligente, ele não focava, ele prejudicava, ele era impulsivo de querer terminar rápido, ele começou a tomar algumas atitudes também impulsivas em relação a outros amiguinhos, de não ter paciência, de começar a ficar com o humor alterado quando ele era, né? Aí você fala, ai, mimado. Não é, gente. Quando você... Não é quando ele te pede uma coisa e faz outra. A pessoa começa a ficar... Ela é impulsiva. Quando ele é contrariado. Enfim, então isso tudo são características que a gente também tem que observar. A dificuldade de atenção, de concentração. Porque uma coisa, como eu disse, todas as crianças, elas têm essa dificuldade de se concentrar. Toda mãe vai falar a mesma coisa. Ai, meu filho não presta atenção, meu filho não foca. Uma coisa é de vez em quando. Outra coisa é quando é sempre. E isso que me chamou a atenção em relação ao Davi. Era sempre, sempre, tudo sempre. E uma grande característica de uma pessoa que tem TDAH é a impulsividade, é a impaciência, a ansiedade de querer aquilo já pronto. É uma super agitação marcante, que no caso dele não era agitação de ficar correndo de um lado pro outro e tal, de subir, mas era a agitação corporal, gente. Eu ia no cinema com o Davi e me dava angústia, porque ele não consegue ficar parado, prestando atenção. E isso é uma característica também muito grande que tem TDAH. O Davi, ele só ficava quieto quando ele assistia ou fazia algo que realmente era do interesse dele, quando realmente ele queria aquilo, normalmente ligado à tela. Então o videogame, que ele começou a praticar no pai, coisa que eu nunca gostei aqui, o celular, né, com joguinhos. Então é algo que interessava ele, é algo que ele conseguia ficar quieto.
Mas o quieto dele é isso, ele tá fazendo ali parado, mas ele tá meio que andando pelo sofá, vendo televisão, pulando do sofá, olhando a televisão, mas não conseguir ficar parado. E como eu disse até na hora de dormir, quando eu dormia com ele, isso me dava uma angústia tão grande. Eu falava assim, Davi, pelo amor de Deus, fica quieto, para. E por mais que você fale, por mais que você converse, é algo químico, gente. Dependendo do nível de TDAH, é algo que é incontrolável. A pessoa não consegue controlar apenas porque você tá pedindo, conversando. É algo que você tem que... Se uma mãe normal, vamos dizer assim, com um filho, já tem que ter aquela paciência do dia a dia, de falar, de repetir as mesmas coisas, com uma criança que tem TDAH é 1000 vezes mais. Ela tem uma condição diferente da outra. Imagina um quebra-cabeça, falta uma peça do cérebro desse quebra-cabeça. E a criança normal tem todas as peças. E isso, por mais que você fale com a criança TDAH, ela não vai entender. Então, dependendo do caso, essa pecinha faltante, ela é complementada ou por uma terapia ou por algo medicamentoso. Mas eu já tô pulando algumas partes, mas aí vamos lá. Quando eu fui na neuropsicóloga, o Davi começou a ter sessões com ela, e aí ela me chamou e falou, olha, vamos fazer um tratamento, né, que seria uma terapia de trabalhos, enfim, ali praticados com ela e tal. E aí depois de um tempo ela falou assim, Raquel, me chamou e falou assim, infelizmente não tem como, o Davi precisa de medicamento. O caso dele é medicamentoso. Se eu com 40 minutos aqui, uma sessão semanalmente, eu já fico assim, imagina ele na escola, imagina ele em casa. E o que acontece? A criança ou a pessoa que tem TDAH, o núcleo familiar acaba sendo todo comprometido, todo alterado, todo afetado, porque a mãe fica impaciente, a mãe repete as mesmas coisas sempre, aí existe um atrito, aí a criança começa a achar que ela é incompetente, que ela não consegue fazer as coisas direito, ela começa a ter uma baixa autoestima. Isso é também uma grande característica pra quem tem TDAH, porque as pessoas sempre chamam muita atenção dela o tempo inteiro, então ela começa a se colocar num lugar ali, sabe, de, pô, será que eu sou bom nisso? Será que eu não sou? Enfim. Então eu queria poder ajudar meu filho. Né, o TDAH, ele é genético. E eu fiz também o teste, depois que o Davi fez o teste. E aí eu descobri que o TDAH, que eu já imaginava, pelas características que o Davi tem quando criança, que era quando eu tinha quando criança. E aí veio toda uma história, uma vivência na minha cabeça, tudo que eu sofri, tudo que hoje eu passo por conta disso. E o fato de eu saber que eu tenho TDAH, hoje melhorou muito a minha vida, porque eu consegui entender que não era eu o problema, que não dependia de mim. Então assim, as características, né, vamos dizer assim, os problemas, vou falar dessa forma, de uma criança com TDAH é diferente de um adulto com TDAH. São outras questões. E realmente existe um teste a ser feito pra você avaliar se você tem TDAH ou não, porque realmente hoje em dia TDAH é falado de uma forma muito comum, todo mundo acha que tem, eu tenho porque eu tenho falta de atenção, eu tenho porque eu tenho paciência, eu tenho porque não sei o que. Não, gente, não é assim. Você realmente tem que fazer um teste, você tem que ser avaliado por um neuropsicólogo pra saber se você tem. E, gente, dependendo do seu nível de TDAH, eu falo TDAH porque é o TDAH, eu até comecei o vídeo sem falar, TDAH, a Celito coloca aí, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existem 3 tipos de TDAH. Tem TDAH, que é uma combinação de comportamentos com desatenção, hiperatividade e impulsividade, são basicamente os 3. Tem um TDAH, que ele é mais aflorado na questão da desatenção, mas não tanto pela impulsividade e hiperatividade. Então a predominância nesse caso é o desatento, é o fato de não ter atenção. E tem o outro que é o mais aflorado pela hiperatividade e impulsividade e não tanto pela desatenção. Então você vê que são 3 tipos, na verdade. Não vou dizer que são tipos, mas tem pessoas que têm mais características de um lado e de outro. Então, no caso do Davi, ele não tem tanto da hiperatividade, mas ele é muito da impulsividade e da desatenção. E assim como tem os níveis, o grave, o moderado e o leve. Então, no caso do Davi, quando ela chegou e falou que teria que ter um medicamento, é questão disso, é uma coisa química. É uma coisa que falta. Então quando ele tomar o medicamento, é como se ele fosse uma criança normal, tá? Eu vou colocar entre aspas porque pra vocês tentarem entender. E aqui, gente, eu tô falando de uma forma muito abrangente, não tô sendo explicativa, eu tô falando muito por alto, porque eu queria realmente relatar pra vocês como eu descobri que eu tinha TDAH através do meu filho. Então eu não vou entrar muito no assunto de TDAH, mas apenas mostrar um pouquinho das características e o que me fez chamar a atenção em relação a isso. E aí, como eu disse, foi algo que eu comecei a entender que, às vezes, ou no convívio familiar, no convívio entre amigos, o Davi, essa questão social, uma criança TDAH tem, às vezes,
vezes muita dificuldade de ter um núcleo de amizade, é uma criança que sempre chama a atenção de alguma forma, é uma criança que acaba sendo inconveniente às vezes, e ela não tem essa noção de ser inconveniente. A característica de ser muito mais infantil, então às vezes deve ter 8 anos, mas às vezes ele tem uma mentalidade infantil, boba, de um garoto de 5 anos, né? Então é difícil você, né, ir num lugar onde a criança não para, e você fala 1000 vezes, você pode fazer o que quiser, você pode colocar de castigo, você pode tirar o que ele mais gosta, não adianta, ele pode ficar por um momento, mas depois volta, assim, sabe? Porque é isso, ele não tem um controle sobre o corpo dele, não tem controle sobre as atitudes dele em algumas situações, sabe? E quando eu entendi que eu também tinha, como eu disse, eu revivi um pouquinho no meu passado, era isso. Eu tinha grande dificuldade na escola de prestar atenção, principalmente na parte mais teórica, eu era muito da exata. Então, assim, matemática, química, cálculos, algumas coisas assim, eu gostava muito. Agora, quando se tratava de português, história, geografia, eu era péssima. Sempre tive muita dificuldade de decorar. Sempre tive uma dificuldade de ler um livro. Gente, isso era uma coisa que pesava demais na minha vida. Eu não consegui, e não consigo até hoje, ler um livro completo, por mais que eu tenha interesse. Aqui a minha bancada é cheia de livros, a minha gaveta é cheia de livros. Eu tenho interesse em ler várias coisas, mas eu não consigo focar. Eu não consigo prestar atenção. Eu já leio, já quero, tipo, ou dormir, ou já, tipo, perdi a meada. Quem tem TDAH, pelo menos na questão adulta, não, tem uma grande dificuldade de se organizar. Então, assim, eu tento colocar post-it, eu tenho um planner pra tudo quanto é lado, eu tenho agenda no celular, mas é muito difícil. Consequentemente, você tende a procrastinar muito mais do que uma outra pessoa que tem um foco maior. O Davi tem essa dificuldade de sentar ali e fazer o dever. Isso é muito difícil, como eu tinha. A minha mãe achava que eu era, eu vou falar isso, ela vai brigar comigo, burra, que eu tinha que repetir de ano. A minha irmã sempre foi diferente. Minha irmã ficava 10 horas estudando, sentada na cadeira, ou escutando música. Ela aprendeu música em inglês assim. Eu tinha uma grande dificuldade de sentar por 15 minutos. E é isso também, quem tem TDAH é sempre aquela criança que deixa pra cima da hora. No meu caso, assim, adulta, não na idade do Davi, mas quando eu já tinha, sei lá, meus 16 anos, que eu já estudava e tal, é aquela dificuldade, eu tenho prova, amanhã eu estudo. A prova é tipo na quinta, aí começa no sábado, não, já vou estudar. Não, já vou. Aí no dia seguinte, não, dá tempo ainda. Quando chega na véspera da prova, você quer estudar tudo. E aí você começa a entrar com ansiedade, aí que você te deixa nervoso, que você não consegue. Então, assim, isso tudo é do TDAH. Então tem muitas situações hoje que eu olho pro Davi, que eu poderia brigar com ele, que às vezes eu reflito assim, não, calma, para. E foi aí que eu me identifiquei muito com ele, porque eu era aquela criança que eu achava que eu era burra, que eu era incompetente, que minha mãe eu achava que ela me achava burra, porque minha irmã medicina. Eu tinha um sonho de fazer direito, e meus pais fizeram direito, eu sempre gostei dessa área, mas eu falava, por que eu vou fazer faculdade de direito, que eu sei que eu não vou ler, e direito precisa ler muito. Eu fui pro desenho industrial. Por quê? Eu nem sabia que era desenho industrial quando entrei na faculdade, e assim, eu sou apaixonada pelo que eu fiz, porque eu sou muito mais da parte manual, da parte criativa, da parte de desenvolvimento nessa questão. Eu, Raquel, né? Então assim, mas eu sou aquela impaciente. É a mesma coisa da Davi, que era de desenhar, eu sou aquela que já quero começar, já quero terminar. Ou aquela pessoa que não consegue terminar, que deixa no meio do caminho. Ou já deixa no meio do caminho pra fazer outra coisa. Realmente aqueles memes que às vezes você vê na internet do cara que... Eu sou assim na minha vida, no meu dia a dia, é muito complicado. Você começa, não, eu vou ali pegar um negócio, no meio do caminho você olha a vassoura, deixa eu dar uma varridinha aqui, calma aí, deixa eu dar uma varridinha, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ih, meu Deus, eu vi agora o batom, deixa eu colocar... Você vai criando atividade no meio do caminho, não consegue concluir o que você foi fazer de fato. Então assim, a medicação indicada pro Davi era o Ritalina. É o que eu também fui indicada pelo psiquiatra. Tomar o Ritalina. O Ritalina, ele é um remédio, né, controlado pra quem tem isso. Não é você não pode tomar pra você ter mais atenção, algo do tipo, não. Esse remédio você toma por determinado período, dependendo do qual for a dosagem, enfim, você fica normal, igual uma pessoa normal. Depois que para o efeito, você volta a ser. Então é químico e não tem cura. Isso você trata, é isso. Hoje em dia, quando eu entrei na terapia, eu entrei porque na verdade eu fui pra terapeuta indicada por uma amiga minha, maravilhosa inclusive, que era pro Davi. E aí eu contei da história, falei tudo. E tem várias coisas no meio do caminho que eu não contei, tá, gente? Que é em relação ao pai, que ele não aceitava que o Davi tivesse aquilo. Aí é isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra que as pessoas busquem informação a respeito do assunto e parem de achar achismos. Vão se informar. Eu mesma não tinha informação, eu mesma não queria dar medicamento pro meu filho. Isso foi uma coisa que até hoje é difícil, porque o pai não concorda. Enfim, a escola tentou falar. Só que é o desenvolvimento do Davi na escola, isso prejudica. Enfim, então assim,
assim, eu tive grandes problemas com o pai, que não aceitava isso, que não concordava, que achava que isso era invenção da escola, que ele foi, aí a neuropsicóloga cancelou. Gente, a história é muito longa, que aí já cabe outras pessoas aqui que eu não quero falar a respeito, tá? Mas realmente tive muitos problemas em relação a isso. Eu queria poder ajudar meu filho, infelizmente eu tive, né, dificuldades e bastante empecilho no meio do caminho, mas não foi pra isso que eu vim falar. Mas busquei sempre ajuda pro meu filho em relação pra que ele pudesse melhorar no seu desenvolvimento na escola, que isso é importante. Por isso eu tô trazendo essa informação pra vocês, porque é importante, e a única coisa que eu queria era ajudar o meu filho, e consequentemente também pude me ajudar. Então quando eu fui procurar terapeuta, para que ele também pudesse fazer terapia, porque o Davi também foi em psiquiatras, enfim, foi em neurologista, tudo isso ele foi para ser avaliado, enfim, tem laudos, tudo isso. Então a terapeuta chegou e falou assim: Raquel, não, eu não vou fazer terapia com o Davi, eu vou fazer terapia com você, porque você que precisa, e através de você eu vou ajudar seu filho. Então hoje eu tenho a terapia que eu faço semanalmente e tal, não só para me ajudar, mas também porque eu tenho um grau muito alto de impulsividade. Mas aí eu não vou falar isso, gente, que vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, comentem aqui, eu posso fazer uma terceira parte, segunda parte, enfim. Então comentem aqui pra contar relatos sobre isso. E então assim, através dela, eu ajudo meu filho. Que comportamentos, que tipo de fala eu posso ter com ele pra que eu possa ajudá-lo? Porque não é tão simples assim. Não adianta você falar com ele como se fosse uma criança normal, ele não vai captar. Não adianta você falar com uma criança que tem TDAH: olha só, vai colocar sua roupa pra lavar, e aí depois você pega o seu chinelo que tá lá na varanda, e depois você faz essa atividade e não esquece de pegar a colher que eu pedi pra você na cozinha. Amor, quando ele for colocar roupa, ele já esqueceu o resto, ele já tá fazendo outra coisa, esquece. E aí você fica... Como eu disse, é um tipo de situação que acaba tendo uma grande interferência no convívio familiar, no convívio com, com os amigos, inclusive até como namorado, no relacionamento. Então isso tudo, gente, não vou aprofundar, porque como eu disse, se quiserem eu posso gravar um outro vídeo a respeito disso, mas eu queria contar pra vocês como eu realmente descobri. E hoje eu tento levar a minha vida de uma forma mais leve e não me cobrando tanto quanto eu me cobrava, porque eu sei que é uma condição... É horrível. Eu faço terapia, eu tomo medicamento, eu tomo outro tipo de medicamento hoje em dia pra ter controles no meu humor, na minha impulsividade. Eu sou muito impulsiva. Isso é, né, quando eu fui na psiquiatra, eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. E é difícil no meu trabalho. É difícil porque a gente sempre se cobra e a gente procrastina e a gente se pergunta por que eu não cheguei lá, por que eu não fui até ali, a culpa é minha que eu não consegui fazer, e você enrola, aí você chega no seu final do dia, acha que você não fez nada e você fez coisa pra caramba, mas é que você não focou pra fazer o que tinha que pra fazer. Então quando tomo medicamento, eu consigo focar, eu consigo, vou fazer, porque por exemplo, eu não gosto de tomar Ritalina todo dia, no meu caso. Então às vezes quando tem alguma coisa que realmente eu preciso focar, como até fazer mala, gente, é um sacrifício pra mim fazer mala, fazer qualquer coisa que seja muito contínua, uma atividade muito longa, porque eu sempre vou demorar mais. O Davi tem uma grande dificuldade. Hoje, graças a Deus, na escola, existe uma mentoria pra ele. Existe uma atividade, inclusive, que é feita com pets, que é feita com cachorro. Ele tem um tempo maior de prova, ele tem um tempo maior de atividade, porque é aquela criança que é isso, demora pra comer, não concentra, tudo é um pouco complicado. Então, realmente, a escola precisa saber disso, existe uma parceria da escola. Isso é importante também, que você tenha uma escola aberta a isso, para que possa ajudar no desenvolvimento da criança ali, porque sabe que ela é diferente de outras. E ponto. Enfim, gente, eu tentei resumir aqui muito rapidamente várias coisas que eu poderia falar a respeito. Se vocês quiserem, eu gravo uma segunda parte pra falar sobre. Eu acho que é super interessante a gente vir aqui papear sobre isso. Talvez muitas de vocês se identifiquem. E eu acho importante, assim, se você tá com uma pulga atrás da orelha, eu acho que seja o sentido de manhã sempre muito importante. Porque realmente, se você diagnosticar uma criança mais cedo, isso pode vir ajudar ela no futuro. Então, antigamente, na minha época, não existia isso, não existia essa informação, não existia esse nome, não existia nada disso. Então, hoje eu tento me informar mais, eu tento pesquisar mais, eu tento saber melhor a respeito, como eu posso melhorar, enfim, existem várias coisas que podem ser feitas. Não é todo mundo tem, realmente, hoje em dia as crianças vivem num mundo mais acelerado, mais querendo resultados mais, não tendo esse desenvolvimento, essas etapas, tudo é pra ontem, tudo é rápido, a informação é rápida. Hoje
hoje em dia tudo é muito descartável, vem, vai, então assim, é muito difícil também para as crianças, aí o digital veio aí e as crianças realmente estão mais ansiosas, estão com menos brincando, menos atividades físicas assim para desenvolvimento, é tudo muito digital, enfim, então isso também prejudica. E é isso, gente, senão eu vou ficar falando pra caramba, o vídeo vai ficar extremamente longo, mas comentem aqui se vocês querem uma outra parte que eu já falo melhor a respeito, era só pra realmente dar essa abertura sobre esse assunto que eu já tô pra falar há um maior tempão, e eu quero vir mais vezes pra falar a respeito desse assunto com vocês, viu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Poderia ficar aqui horas falando com vocês. Então comentem aqui que eu já faço outro vídeo. Beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comentem aqui que sim, eu faço questão de responder no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.